Romanos capítulo 13. Romanos 13, a partir do versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Aqui a espada é no sentido de punição, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Versículo 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém? Amém. Meus irmãos, eu vou falar rapidamente de algo que o Senhor colocou no meu coração. Não vou falar de política, mas eu vou falar do tempo que nós estamos vivendo, sim. Não vou falar, por exemplo, de partido político, de espectro político. O que é isso, Bruno? Espectro político. Espectro político é aquele partido que é de esquerda, de centro, de direita. Não vou falar nada disso. Não vou falar de candidato político, nada disso. Mas acontece que algo está acontecendo. Sinais estão sendo dados constantemente. A igreja muitas vezes está com os seus ouvidos fechados, tampados, estão com as escamas nos olhos, mas nós estamos vivendo com certeza absoluta o tempo do fim. Nós não sabemos quando o Senhor ele voltará, mas nós sabemos como ele voltará. E ele deixou isso bem claro através de sinais, deixou isso bem claro através de eventos, e esses eventos seriam dados por uma transformação da natureza, esses eventos seriam dados por uma transformação na corrupção da moralidade, esses eventos seriam dados por um grande desvio doutrinário, uma apostasia, um desvio da fé genuína e verdadeira. Jesus ele fala que apareceriam falsos profetas, que apareceriam falsos cristos. Nós temos inclusive um Cristo brasileiro, né? O Henrique Cristo. Nós temos vários Cristos aí pelo mundo que aparecem. Mas isso são sinais que a cada dia que passa, eles vão se potencializando, se intensificando, eles vão aumentando. E dentro desses sinais, o que a igreja ainda não conseguiu compreender, quando eu falo igreja, eu generalizo, eu falo no todo. Eu falo da igreja da CCV apenas, tá, irmãos? Estou falando da igreja no todo. Eu estou falando de igreja, o corpo de Cristo. Ela não conseguiu entender. E isso também é bíblico. Por que é bíblico? Porque o próprio Senhor ele falou que, dependendo da situação, isso aconteceria e enganaria até os eleitos. Pode ler Mateus capítulo 24. Eu estou me baseando mais ou menos naquela passagem. Ali é um sermão escatológico de Jesus, um sermão dos últimos tempos. E agora, vindo para a política, porque nós estamos num ano de eleição, nós estamos em um ano decisivo, e a igreja, meus irmãos, ela não pode fazer campanha política. Verdade. Não. Isso daqui não é palanque. Vocês não estão aqui para serem fisgados como candidatos, como eleitores de candidatos. Não. Mas nós temos que ter consciência política e não fazer campanha política.
bom? Isso tem que ficar bem claro. Só que tem um detalhe: a igreja, no decorrer dos anos, de toda a história, ela cometeu um erro muito grande. A igreja, ela sempre olhou para a política e ela demonizou, ela tratou o secular como algo diabólico, demoníaco. Só que o que nós lemos agora aqui em Romanos capítulo 13 é que as autoridades, elas também são instituídas, são colocadas para uma nação, para uma civilização, para um povo, para um país, por Deus. Isso é muito evidente. Só que acontece um outro detalhe: por conta dessa negligência da igreja de tratar a política como algo do diabo, ela deixou que o império da malignidade ele viesse a aumentar, ele viesse a expandir. E aí nós temos o quê? As pessoas que foram colocadas pelo próprio Satanás no poder. E o que acontece? Você deve estar cansado de ver, seja na internet, seja na televisão, falar a respeito de ideologia de gênero. Não está cansado? Você deve estar cansado de ouvir as propostas de legalizações de drogas, as propostas para aborto, para que seja legalizado. Nós estamos, meus irmãos, vivendo uma guerra cultural. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. E a igreja não entendeu ainda. E hoje o Senhor ele chama eu e você para que venhamos a entender, a compreender, a nos colocarmos e nos posicionarmos como cristãos, para irmos, militarmos, lutarmos contra tudo isso. Porque essa guerra não é sua. Não estou dizendo que você vai sair daqui hoje, encontrar um homossexual e querer bater nele. Não. Não estou dizendo que você vai sair daqui hoje e vai chegar lá, nunca teve uma conversa com o filho, com a filha, de sexualidade, e vai querer ensinar tudo hoje. Não. Ele vai olhar e falar: o que está acontecendo? Não. Mas, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade como cidadãos civis. Você vai morar no céu? Ninguém vai para o céu? Você é cidadão do céu, mas você tem uma responsabilidade aqui. E essa responsabilidade, ela tem que ter consciência de que maneira? Quais são as propostas que estão colocando para as pessoas? Um cristão não apoia aborto. Aborto é assassinato. Não pode ser apoiado por um cristão. Então, meu irmão, dia 7, que vai ser o dia da nossa eleição, é dia 7, né, pastor? Tenha consciência. Peça discernimento para Deus, mas estude, avalie as propostas. Pessoas que estão aí falando que são cristãos, lá se candidatando, na candidatura, mas eles ficam em cima do muro. Quando fala de legalizar droga, fala: não, isso daí é uma coisa que tem que jogar para o povo decidir. Não, tem que se posicionar. Você tem que ir contra isso, sabe por quê? Porque isso é um estabelecimento do governo do anticristo. E a igreja não está dando conta. A igreja não percebeu. Satanás, ele é astuto. E ele vai usar todos os meios possíveis. Rapidamente, ideologia de gênero. O que é isso? Eles vão falar, pastor, que a pessoa hoje, ela decide a sua sexualidade não pela sua parte biológica. Ou seja, o que vai definir que você é homem ou mulher não é a sua parte biológica. O que vai definir, eles vão dizer, é o meio social. E não só isso, é o que a pessoa acha e constrói por ela mesma. A exemplo disso, acabei de ver hoje com a Cris. Nós temos um homem que era um pai de família e por conta dessa insanidade, essa loucura, ele decidiu que ele é um cavalo. Ele contratou um adestrador, ele tem uma roupa toda especial, ele tem uma crina, um rabo, e ele vive como um cavalo num pasto. Mais um exemplo disso? É hilário, mas é fato. É verdade, é um fato. Mais um exemplo? Um outro homem, pai de família também, ele decidiu que ele era uma menininha, mas uma menininha de 6, 7 anos. E ele é tratado
precisa se comportar como uma criança de 6 anos. Outro exemplo, um grupo de pessoas na Europa que se fantasiam de animais, de cães, e eles vivem como cachorros. O homem gastou mais de 10 mil reais numa fantasia de dálmata para se parecer com um cão e viver 24 horas por dia como um cachorro. Meus irmãos, tem coisa errada acontecendo. A humanidade está no caos. Nós temos pessoas lutando, pastor. O senhor acabou de me mostrar um rapaz que está com problema de droga, um problema seríssimo como esse, e as pessoas estão querendo legalizar a droga, legalizar a maconha. Nós trabalhamos com dependência química, a maconha não pode ser legalizada, meus irmãos. O cristão vai contra isso. Você não aceita isso. Você não pode aceitar esse tipo de coisa. Aí nós temos o quê? Nós temos uma população como a nossa que está refém de bandidos. É mentira? E aí sabe o que acontece? Aquilo que era a responsabilidade do Estado, muitas vezes está sendo nossa responsabilidade como igreja. Porque quem tem mais recuperado as pessoas somos nós dentro da igreja. Nós não, o poder do Espírito Santo de Deus. Nós não. Nós através da instrumentalidade. Mas por que acontece isso? Essas crianças que o pastor orou agora, nós oramos para que elas se formem advogados, cristãos, psicólogos, bons médicos. Nós oramos e tentamos formá-las como missionários. Nós sabemos que daqui sai os nossos pastores, saem os nossos pregadores, saem daqui as diaconisas, missionários, enfim, os servos de Deus. Mas sabe onde a gente erra também? Nós erramos por não entendermos que temos que orar para que elas, e dar instrução e base, para que os nossos filhos, para que as crianças sejam também bons políticos. Porque nós temos que colocar políticos lá, cristãos. Pessoas que verdadeiramente têm um coração contrito e quebrantado. Pessoas que representarão o cristianismo. Então, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui o que é decretado por Deus, nós vamos conseguir parar. Por exemplo, Jesus vai voltar. Isso nós sabemos. Só que dentre a volta dele, existem esses eventos que nós estamos vendo. Um deles, tribulação, grande tribulação. Não é isso? Um outro, a vinda do anticristo. Não é isso? Só que a vinda do anticristo, ela seria dada exatamente com esse tipo de ideologia, com esse tipo de proposta diabólica. A vinda do anticristo, Jesus ele fala que seria semelhante aos dias de Noé. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não é assim? É uma indiferença. Meus irmãos, precisamos ter consciência que nós estamos num ano decisivo. E eu e você temos a obrigação de orarmos pelos políticos. Temos a obrigação de orarmos por candidatos que verdadeiramente defendem aquilo que eu e você defendemos. Por exemplo, família. A família está sendo atacada. As nossas crianças estão sendo atacadas, não é assim? Eles estão atacando as crianças, atacando as famílias. Isso é só uma coincidência, meus irmãos? Não, sabe por quê? Porque a família é a base que Deus criou. A família monogâmica, homem e mulher, essa é uma instituição divina. Satanás sabe que ele pode fechar quantas igrejas ele conseguir, mas ele não pode destruir a família. Por que vocês acham que o ataque está sendo na família? Está sendo nas crianças. Estão erotizando as crianças. Agora, essa daqui é só para dar um pouquinho de senso de urgência e de gravidade para você. Alguns anos atrás, o movimento LGBT, que é o movimento dos gays, lésbicas, simpatizantes, antes, até a década de 80, era tratado como uma doença. Eles brigaram para que fosse tratado como doença e depois conseguiram tornar crime se falar que é doença.
Não é assim hoje? A gente sabe que é libertação em muitos casos. É espiritual sim, a gente sabe disso. Agora, eles estão tentando legalizar a pedofilia. A pedofilia. Eles estão tentando legalizar. Sabe por quê? Hoje a mídia já está dizendo que a pedofilia é uma doença. Para quê? Para que aquilo não seja crime. E aí vão tornar crime depois dizer que é doença. E aí eu e você como cristão nós estamos calados. Meus irmãos, é muito grave. Como que nós devemos agir então? Primeira coisa que a gente tem que entender: Deus, o louvor disse tudo. O louvor falou tudo. Para Ele, toda a honra, toda a glória, tudo é para Ele, é por Ele, é por Deus. Todas as coisas pertencem a Deus, não é isso? Meus irmãos, a soberania de Deus, ela também está na política. É isso que a gente precisa entender. Precisamos sim ter consciência política e eleger pessoas que vão defender os nossos direitos. O seu direito como cidadão da terra e cidadão do céu. Porque as nossas leis, a nossa Constituição ainda, porque eles querem tirar, ela ainda está encharcada de valores cristãos. Ainda está. Temos que lutar por isso. Então avalie, não engula qualquer proposta, não aceite, preste bem atenção. Se você vê que a pessoa está prometendo e falando que é a favor de aborto, não aceite. De legalização de drogas, não aceite. Tem pessoas que estão lá defendendo a pedofilia abertamente, tratando como, sabe, um coitadismo, vitimização. Não aceite. Primeira coisa que a gente tem que entender: Deus, Ele é o Rei Supremo de todas as coisas. Se tudo o que está decretado não dá para a gente conseguir mudar, isso a gente precisa descansar o coração, saber, já está determinado, já está a vinda do anticristo, a gente sabe de tudo isso, não é assim? Mas em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando fala do governo do anticristo, pode ler na sua casa, quando fala da instauração, quando ele se estabelecer, você vai descendo ainda com todo o contexto ali do capítulo 2, ele vai falar o seguinte: ele vai chamar, Deus chama os santos, chama a igreja em uma exortação à perseverança. O que quer dizer com isso? Deus, Ele diz para mim e para você como igreja, para resistir a toda essa malignidade. Nós temos que resistir como igreja. Temos. E aí, uma coisa que precisa estar bem clara: o propósito da política, e é uma autoridade social. Não estou falando que você como igreja, eu como igreja, nós vamos tentar estabelecer aqui um governo teocrático. Não, isso vai ocorrer quando Jesus voltar e Ele estabelecer o reino dele. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: que nós precisamos ter essa consciência, lutarmos pelos nossos direitos de forma cristã, de maneira cristã, tá, irmãos? Não é como eles são delinquentes, infelizmente, mas embora sejam criminosos, embora não sejam pessoas que estejam sendo usadas pelo diabo, eles ainda precisam ser alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos entender isso. Então não é tratado da mesma forma, pelo contrário, são atitudes cristãs. Quando Paulo ele fala aqui a respeito de todo esse contexto político, esse contexto governamental, você precisa lembrar de uma coisa. Você lembra da história de José do Egito, por exemplo? Ele não se torna uma autoridade. Se nós entendermos e trazermos para o nosso dia, é como se fosse um sistema político também. É isso que a gente precisa entender. Vamos parar de dizer que as coisas do mundo, elas são do diabo. Sabe por quê? Muita gente aí condenou as pessoas para o inferno antigamente porque assistia TV. E hoje está cheio de crente viciado em Big Brother, novela, não vê a hora de acabar o culto para correr para ver futebol. É verdade. Então assim, os tempos foram mudando, as coisas, né? Muitos já foram condenados por conta de vestes, por conta de roupas. Eu não peguei essa época.
Minha esposa pegou. Eu não cheguei a pegar essa época aí, mas a gente vê os irmãos falando. A gente sabe das histórias. Isso é histórico. Então assim, não podemos errar. Aí sabe uma coisa? Isso aqui, ó. Isso aqui pode ser bênção, viu, irmãos? Isso é neutro. Mas isso aqui, a rede social, ela pode ser maldição também. Ela pode ser bênção e pode ser maldição. Por exemplo, se você estiver me tiver no Facebook, você vai ver que o Bruno não posta que que vai votar em determinada pessoa. Eu tenho o meu posicionamento dessa forma. Se você quiser conversar comigo, eu falo que eu voto como cidadão, mas fora da igreja. Entende? Agora, eu não faço campanha no meu Face. E também não vou condenar pastores, líderes que apoiam determinados candidatos que realmente eles contribuem, eles querem defender os valores cristãos. Não vou dizer que eles estão errados. Eu me posiciono assim, eu não acho legal, eu não gosto. Esse é o meu posicionamento. Mas como cidadão civil, um cidadão que tem direitos, precisam ser estabelecidos. Eu tenho a minha opinião, meu candidato, claro. E outra, você tem todo o direito de escolha. Entenda isso. Entenda. Mas entenda que dependendo de quem ganhar esse ano aqui, as coisas vão piorar para a igreja também. Mas Bruno, não vai ter a perseguição? Vai, meus irmãos. E não estou dizendo que isso não vai acontecer. Só que o que eu quero dizer é o seguinte: nós não sabemos se Jesus, quando ele voltar, se a igreja vai ser arrebatada antes, no meio, depois. Nós não sabemos. Não dá para saber. Agora, o erro que nós cometemos, sabe qual que é? É achar que eu vou ser arrebatado e não vou passar por nada. Isso é um erro. Nós não podemos fazer isso como igreja. É egoísmo como igreja. Eu quero só aqui para a gente fechar, como a igreja ela lidar com a política. Como eu como igreja eu preciso me portar, eu preciso estabelecer a minha posição. Primeira coisa, ore pelas pessoas. Primeira coisa, ore pelos políticos. Ore por essas pessoas que estão lá. Mas ore por pessoas que defendem aquilo que você acredita. Ore por pessoas que realmente eles querem dar o direito da cidadania de forma correta, através da liberdade, meus irmãos, e não da libertinagem. Ore por pessoas que estão defendendo o livre mercado, que querem que você tenha uma liberdade econômica. Ore por pessoas que querem que o Estado ele pare de dominar como ele domina. A gente precisa entender isso. E não é para colocarmos cristãos lá e fazermos da igreja um Estado. Isso é um erro, pastor. A igreja é a igreja, o Estado é o Estado. O que é obrigação do Estado é do Estado, o que é obrigação da igreja é da igreja. Eles fazem o trabalho deles, nós fazemos o nosso. Não é assim? Mas vou te dar mais um exemplo. Esse trabalho que o pastor falou a respeito do rapaz aí, dependência química, o Estado ele faz questão de fechar as clínicas que não contribuem. Eles fazem questão. E sabia que tem proposta aí, pastor, para ter tributo para as igrejas pesado? Sabiam disso? Que eles querem fazer de tudo para fechar a igreja. Eles querem fazer de tudo. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Não perca tempo. Não perca tempo debatendo aquilo que não vale a pena. Não perca tempo debatendo com pessoas que realmente já estão com a mente cauterizada e elas não estão nem aí. Tá? Não estou dizendo que candidato A ou B é nosso Salvador. Nosso Salvador se chama Cristo Jesus. Foi Ele que morreu na cruz e Ele que salva. É Jesus Cristo. Ele que é o nosso Salvador. Aleluia. Mas nós podemos sim eleger pessoas que têm caráter, pessoas que realmente estão comprometidas com a causa do Evangelho. Sabe por quê? Agora, para a gente fechar, simples, só para a gente ter um tempinho para respirar. Só um tempinho. Se melhorar economicamente para mim e para você, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode investir mais na obra de Deus, a gente pode investir no trabalho missionário, propagar o Evangelho e acelerar a vida do Senhor.
É só pensar, meus irmãos. É só pensar. Agora, do jeito que está, como é que vai fazer? Como é que a gente faz? Não estou dizendo que você não tem que ser dizimista. Tem que ser dizimista sim. Tem que ser ofertante sim. Mas tem pessoa que não está conseguindo nem dizimar. Porque se dizimar, está tirando leite do filho. Está tirando um sustento. E está tudo bem? Não está. A igreja tem que se despertar para isso. Tem que acordar para isso. Qual é a nossa satisfação? Eu estou porque eu fui abençoado por Deus. Não é assim? Não é bom? Não é satisfação você poder contribuir com a obra de Deus, saber que Deus te abençoou e você pode abençoar alguém. Isso é bom demais. Mas a gente precisa de liberdade econômica. A igreja tem que se despertar para isso. Eu vou dar uma palestra no dia 23, são 2 estudos lá no Mandaqui. Eu vou falar de marxismo cultural, que é uma ideologia diabólica, que ela está engenhada, ela está totalmente nas mentes das pessoas do Brasil. É um trabalho que já é feito há anos, há décadas, principalmente através da política, e é um trabalho diabólico. Estarei no Mandaqui, pastor, 2 semanas, a gente combina para trazer aqui também. Meus irmãos, você precisa entender isso. Eu não vou vir com linguagem técnica, de repente a gente usa algum termo que você não entende, a gente explica direitinho, mas assim, precisamos compreender, estamos numa luta, e essa guerra ela é cultural, mas ela também é uma guerra espiritual. Então, como que você vai fazer? Ore, se posicione como cidadão do céu, mas você precisa lembrar que você tem seus direitos aqui na terra. Faça também o quê? Avalie, tem um crivo, tem uma peneira. É a favor do aborto? Não voto. É a favor de legalizar drogas? Não voto. É a favor desses movimentos aí que divide as pessoas? É classe A, é classe B, é porque ficam aí catalogando, ficam aí dando estereótipos, rótulos para as pessoas. Não, meus irmãos, o reino não é assim não. O reino tem branco, preto, alto, baixo, magrinho, assim, gordinho. O reino não tem essa divisão não. É uma raça só, a raça humana. Quando você vê essas propostas de gêneros, né? De ideologias de gêneros, que eles falam tanto, agora tem não sei quantos gêneros. Não é masculino, feminino. E tem outro detalhe. Existe uma linguagem aí. Não é mais para falar daqui um tempo, isso pode entrar a lei, e aí eu quero ver como é que vamos nos comportar. Não vai falar mais menino, é meninix. Por quê? Para não ser nem menino nem menina. Meninix. Já pensou? O que é aquilo ali? É um meninix. Gente, a gente precisa acordar. Precisa acordar. Não saia, não odeie, tá? Isso aqui é para a gente ir embora. Não odeie essas pessoas que estão lutando por essas causas, tá? Não trate eles como inimigos, porque olha só, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é nas regiões celestiais, é uma luta espiritual. Precisamos usar as armas espirituais. Quer lutar? Vamos para o joelho, vamos para a oração, vamos meditar na palavra, vamos entender o Evangelho, vamos fazer política dentro de casa, gente. Tem que fazer política dentro de casa. E a política que a gente faz é pregando o Evangelho. Só que a maior pregação é através do nosso exemplo. Essa é a maior pregação. Então assim, eu ia trazer algo totalmente diferente. Deus ele pediu para que fosse isso. Meus irmãos, está uma guerra, né? Está uma guerra tão grande. Se vocês tivessem ideia, Deus ele chamou a gente para esse trabalho, pastor. E quando ele chamou, eu não entendia muito por quê. A Cristina falou: agora vai ficar louco, porque estava se metendo com esses negócios aí. Eu entendia também. E aí eu comecei a me aprofundar, comecei a entrar. Esse estudo ele é chocante, mas ele é necessário, pastor. Nós estamos orando a Deus para que seja a nível ministerial,
Temos, graças a Deus, aí, o Luiz Fabiano, que é um advogado, o Douro também está junto com a gente, que ele é da polícia. Nós temos a Jane, que faz estudando psicologia, né, atende as pessoas. Meus irmãos, a gente precisa se unir como igreja. A gente tem que ter essa unidade como igreja. Sabe, sem divisão de placa, a gente precisa compreender e eleger pessoas que lutem pelos nossos direitos. Então, é uma guerra muito séria, muito grande. Nós estaremos disponibilizando material, pastor. Tem livro também, que a gente puder fazer para abençoar os irmãos, né? A gente pega, dá em oferta, enfim, a gente precisa espalhar isso daí entre a gente. A gente precisa de habilidades, ferramentas e de armas que estão aqui, ó. Através do Evangelho de Cristo Jesus. Você não vai bater em ninguém, você não vai xingar ninguém, você não vai se comportar como ele se comporta. Você vai ser crente e precisa se comportar, precisa ter uma atitude, uma conduta cristã. Amém? Deus abençoe grandemente. Olhe por nós, que possamos juntos lutar, e independente do que ocorra esse ano, que nós venhamos a nos posicionar como cristãos verdadeiros. Então, olhe por nós carecemos de oração, meus irmãos, não porque somos melhores que ninguém, pelo contrário, nós carecemos de oração porque é uma guerra espiritual, violenta. E detalhe, atinge todo mundo, na nossa família, atinge todo mundo. Eu não vou vir com triunfalismo dizer aqui que não acontece nada, que eu estou blindado, que é mentira. É só você lembrar de Jó. Tocou em tudo, menos na alma. E nós estamos lidando com hostes malignas. Nós estamos mexendo no vespeiro do inferno. Isso daí o diabo, ele enlouquece. Ele fica louco, é fúria. Demônio se levanta mesmo. E aí, meus irmãos, a gente precisa se unir. Tá bom? Estaremos juntos. Tenha consciência política, gente. Como igreja, tá? Como igreja. E não se posicione como eles. Que possamos juntos permanecer com o Evangelho nos nossos corações, pregando a palavra de Deus, que o mais importante é sermos cristãos acima de tudo. Amém? Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, e aí estaremos juntos em breve, né, pastor? Deus abençoe, meus irmãos.